Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Questão de Saúde. Nós estamos agora na 5ª temporada e uma temporada cheia de episódios, né, com temas mais diversos possíveis. E hoje a gente trouxe aqui novamente, né, a nossa nutricionista, né, a Carol Severo, e a gente vai falar de passo a passo do tratamento da obesidade, né, do tratamento clínico ao tratamento cirúrgico. Carol, se apresente novamente. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, né, de participar desta temporada. E para quem não me conhece, meu nome é Carol Severo, sou nutricionista, tenho pós-graduação em esportiva, clínica e obesidade e cirurgia bariátrica, né? Então, hoje aqui a gente vai passar um pouquinho mais sobre o meu conhecimento desse processo de tratamento de obesidade. Perfeito, Carol. Obrigado novamente por ter aceito, né? Carol, a gente trabalha diariamente, né, com nossos pacientes, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Ter um nutricionista da equipe, né? Porque a gente consegue, aqui entre um episódio e outro, a gente tava conversando sobre os pacientes, né? E isso eu acho que faz toda a diferença nesse processo. Carol, o paciente chega pra gente, né? Alguns chegam sem saber o que querem, né? E dizem, eu quero emagrecer. E é importante mostrar opções a ele, né? O tratamento clínico, o endoscópico, como o balão, e a cirurgia. O primeiro tratamento que todo mundo pensa é o tratamento clínico, né? O que é o tratamento clínico? É tratamento com medicação. Esses medicamentos orais, né, que tem um resultado. Existem medicamentos injetáveis, né, como as famosas canetinhas, né, o Ozempic, o Saxenda, o Victoza e alguns até mais novos, né. A gente sabe que o tratamento clínico deve sim ser explorado, né? O tratamento com remédio deve ser sim valorizado, porém é um tratamento que o paciente tem que entender até que ponto ele é suficiente, né? Outra coisa importante também do tratamento clínico é que o paciente tem que entender que o medicamento não vai fazer emagrecer. O que vai fazer emagrecer é ele fazer um plano alimentar, fazer uma dieta restritiva e conseguir emagrecer com isso. Então, o medicamento, acho que é uma ferramenta que a gente deve usar, muito importante, essa ferramenta. Porém, o paciente tem que entender até que ponto ele vai chegar e, principalmente, eu acho que nosso maior trabalho é fazer com que o paciente entenda o que é isso. Da parte da nutrição, que eu acho que de todos esses tratamentos, o tratamento clínico é essencial do nutricionista. Como é que tu faz para ajudar esse paciente que está no tratamento clínico? Bom, vamos lá. O paciente, quando ele chega para mim, dependendo da obesidade, né? Existem vários graus da obesidade, né? Então, a gente vai analisar o paciente no todo, né? Tem pacientes, realmente, normalmente o paciente que não chega a uma obesidade grau 2, nenhuma obesidade grau 3, a gente consegue ajudar de uma maneira com medicações. Normalmente, ele chega bem decidido, né? E com a febre que tá, das canetinhas, dos remédios, enfim. Mas eu tento sempre olhar individualmente o paciente, a necessidade dele e o que realmente ele cabe dentro das condições, enfim, tudo, né? Normalmente o paciente, quando ele não chega para mim com obesidade grau 2, o que é igual para todo o tratamento é que eu conscientizo o paciente que independe do que ele for, não existe um milagre, né? Existe a medicação, que ele precisa de um acompanhamento nutricional, onde a gente vai ajudar ele a ter uma reeducação alimentar, ele ter uma amizade, né? Ele saber lidar com a comida, que a medicação vai inibindo e vai fazendo com que ele siga um plano alimentar, com isso melhorando, e a gente sempre vai conscientizando que é a mudança de vida. Não existe um milagre para nenhum fator. Nenhum tratamento. Nenhum tratamento, né? Nem a cirurgia bariátrica, não existe um milagre, né? Então, eu vou estudando o paciente num todo. Então, ele vai na medicação, normalmente ele já chega para mim decidido. Eu já fui no médico, eu tô com a medicação, eu preciso de um suporte nutricional, porque hoje os médicos realmente estão bem conscientes que precisa desse acompanhamento, né? Porque inibe a fome, mas se não fizer uma reeducação alimentar. Né, o paciente com obesidade grau 2, ele já chega decidido para um procedimento, seja um balão, seja uma cirurgia, né? E isso sempre eu vou conscientizando ele que ele precisa desse acompanhamento nutricional, né? O que vai fazer ele ter o sucesso de qualquer tratamento que ele for fazer, o que é que ele vai fazer após o procedimento, né? Que é onde entra o meu trabalho em ajudar, mas eu só consigo ajudar quando o paciente se permite ser ajudado, né? Ele tem consciência que não é um milagre, é um todo, né? E junto com a equipe, todo mundo, aí a gente vai ajudando ele a ter o resultado.
E eu acho assim que o médico, você seja um bariátrico, ele tem que oferecer tudo ao paciente. O paciente tem que ser uma escolha do paciente. A gente orienta, a gente diz o que é, talvez para aquele momento, para aquele grau de obesidade, qual seria o melhor tratamento. Porém, tem que ter a vontade do paciente. O paciente tem que definir, é o corpo dele, é ele que tem que definir. E o tratamento clínico é uma ferramenta incrível, né, que a gente pode fazer, né, uma ferramenta que realmente ajuda, né, tem paciente que funciona, certo? E a gente tem que oferecer e tem que estimular. E sem dúvida, o maior preocupação que eu tenho no paciente em tratamento clínico é ele não achar que o plano alimentar não é a parte principal do projeto. Então, aí eu acho que no tratamento clínico, o nutricionista acaba sendo o mais importante de todos aqui. Mas é um incentivador, né? Ele a dar continuidade nessa mudança. A gente tem paciente, até em comum, que ele começou do tratamento clínico ao balão e à cirurgia bariátrica, né? Então tem todo um processo e a gente sempre procura olhar o paciente bem individualmente, né? A gente sabe que tem paciente que não está apto com cirurgia, não entra no pré-requisito. A gente sabe que tem paciente que o balão não vai resolver. E tem paciente que não quer mudar a vida, né? Quer o milagre e não quer fazer nada. E a gente sabe que não funciona muito e a gente vai tentando ensinar todo o contexto para ajudar, né, ele a ter o sucesso dele. E inclusive o paciente tem direito de escolher, né? Ele próprio pode escolher, achar qual é o melhor tratamento. Nosso maior objetivo é realmente mostrar tudo que é possível, né? E eu acho que isso é o diferencial, né? Não, a Carol trata paciente clínico, né? Inclusive esportista, né? E isso, tenho vários atletas mesmo que eu cuido, né? De futebol, enfim. E tenho, né, várias áreas e cuido de todas bem individualmente, de acordo com o que cada paciente precisa. Perfeito. Então, a gente falou de tratamento clínico. Pronto, indo para o tratamento endoscópico. Tratamento endoscópico, hoje que temos, né? Tem uma endoscopia, a gastroplastia endoscópica, né? Com lipoendoscopia, né? Um tratamento que está tendo uma certa queda, né, no seu uso, né, no mundo, no Brasil, principalmente por causa do custo, né, um custo elevado. E temos também o tratamento com balão gástrico. Esse tratamento acaba se sobrevivendo ao longo do tempo, né, assim, o balão já tem 15, 20 anos e ele sobrevive. Ele mostra porque em alguns pacientes realmente tem um resultado muito bom. E algumas vezes funciona como terapia ponte e outra funciona como tratamento definitivo. O que é terapia ponte? O paciente usa para emagrecer e vai pensar em fazer outro tratamento depois. Ou então já é tratamento definitivo. Usou o balão, emagreceu, né? Conseguiu lá seguir um plano alimentar e conseguiu manter esse plano alimentar e esse vai ser o tratamento definitivo. O balão, para quem não conhece, né? É uma prótese. Por endoscopia, a gente coloca dentro do estômago e dá uma sensação de saciedade. O paciente vai se sentir que está cheio. É muito mais fácil a gente não querer comer quando a gente já acabou de comer. Então, hoje eu jantei, eu almocei, então é muito mais fácil eu não continuar querendo comer. E o balão faz isso, ele engana o nosso cérebro, parece que sempre tem comida lá. Isso faz o paciente conseguir manter uma dieta restrita, né? Qual é o desafio que tu vê nesse paciente que usa o balão, Carol? Que usa o balão. Na verdade, o desafio, porque assim, normalmente o paciente, quando ele procura, ele quer o milagre, né? E ele acha que o balão vai ter esse milagre. E não existe nenhum tratamento, né? E o balão exige muito esforço da pessoa, não metabolicamente. Ele dá uma sensação de saciedade, mas o paciente ele tem que ter consciência que ele tem que parar de comer, que ele não pode forçar, não pode estar comendo comida calórica. Isso se torna reeducação alimentar, né? Sempre você monta a estratégia para ele sempre se sentir mais saciado, né? Bem mais proteica. Ele tem que ter consciência que ele tem que ir para a atividade física, porque quando começa a fazer todo esse conjunto, a gente gira, em todos os tratamentos é isso, né? Então, assim, o balão, ele tem a perca de peso, mas ele exige muito do paciente. Ele querer, porque às vezes o paciente quer no começo, mas não quer pagar o preço, porque tem o preço. Mas, assim, tem pacientes que têm sucessos maravilhosos e outros, como acham que é um milagre, não tanto. Por quê? Porque não quer mudar a alimentação, né? Às vezes come pouco, mas quer comer calórico, né? Isso ao longo do prazo, assim, vamos depois de 3 meses, né? A gente exige desse esforço maior dele,
né? Mas assim, tem pacientes que não tiveram sucesso, que foram à cirurgia, e tem pacientes que têm excelentes resultados e hoje estão super controlado o peso, mas porque eles mudaram total o estilo de vida deles. Isso. Eles conseguiram usar o balão realmente como uma ferramenta. A favor deles. Isso, como é a ferramenta. Por quê? Porque balão é um tratamento não definitivo. Então, realmente, como é um tratamento não definitivo, ele requer um esforço muito maior do paciente, porque quando tirar o balão, o corpo tem uma necessidade de voltar ao peso que ele perdeu. Nosso corpo entende que o nosso peso máximo é o melhor peso possível, né? Tem até uma analogia que fala que perder peso é uma esteira volante, né? Uma esteira rolante, na verdade, uma esteira rolante, que a gente tá andando ao contrário. Se a gente ficar parado, a esteira vai fazer com que a gente reganhe o peso, né? Vai fazer com que a gente volte. A gente tem que estar sempre com esforço positivo, né? Um esforço maior para conseguir manter aquele peso que a gente perdeu. Que é a única forma da esteira não levar a gente para trás. Então, eu acho que o balão sim é um excelente tratamento, certo? Então, tem um perfil do paciente, certo? O plano não cobre, né? Não tá no grau da ANS, que eu acho que é uma das perguntas principais que fazem a gente, né? E ele, para alguns pacientes, pode ser sim uma medida importante, né? E o acompanhamento nutricional aqui, além de ser importante para o sucesso, é importante para o paciente sobreviver, né? Para o paciente conseguir ficar com o balão até o final. Se não tiver um acompanhamento nutricional, possivelmente o paciente vai pedir para tirar o balão antes. Por quê? Porque causa desconforto, né? Muito desconforto. Então tem que ter um nutricionista orientando, dizendo como é que faz, o que é que tem que fazer, se isso é normal, se isso não tá normal, né? Que tem que realmente pensar em interromper um tratamento. E que a gente vê que da parte médica, da parte nutricional, dificilmente a gente vai mandar interromper o tratamento com balão. Normalmente é porque o paciente desistiu da ideia porque naquele momento não conseguiu se adaptar. É isso, né? Eu acho que o balão é um desafio para o nutricionista, né? É um desafio pro... Eu acho que é um desafio maior do que a própria cirurgia, né? Porque a cirurgia, os hormônios ajudam, né? Então é mais assim, o paciente obedecer a gente, né? O balão não, a gente tem que montar a estratégia individualizando mesmo a necessidade do paciente, porque vai ter a fase que ele não consegue comer o carboidrato, né? Tem a fase que eu não consigo ingerir a proteína suficiente e mais na frente eu tenho que evoluir para ele poder se sentir saciado, não querer beliscar, né? Por causa da cabeça mesmo, emocional, né? Onde entra o trabalho da equipe todo. Então, realmente é mais desafiador para o próprio nutri do que pro paciente. Eu acho que de longe o balão realmente é o que o nutricionista tem que ter Tem que andar bem juntinho. Bem juntinho, porque senão o paciente desiste. É verdade. E não desiste porque é fraco, porque o paciente é fraco, não, porque é difícil. Às vezes tem pessoas que sentem mais dificuldade e outras são super de boa e dá tudo certo. Uhum. E existe paciente, né, que faz tratamento clínico, né, que fazem o balão e mesmo assim ainda não é suficiente para conseguir chegar no seu peso ideal e precisa de um estímulo a mais. Maior. E esse tratamento, que eu tô falando da cirurgia bariátrica, agora, para ter uma ideia, é o tratamento menos feito de todos esses. Para ter uma ideia, a gente só opera menos de 0,5% de muito todos. Pouco ainda, né? Muito pouco. A gente opera menos 0,5% da população que poderia ser operada. Ou seja, estão operando muito? Não estamos. Na verdade, estamos operando muito menos do que o normal, vamos dizer assim, do que o recomendado. Que a necessidade, Que a necessidade. E o pior é que isso não é tão diferente de outros países, não. Por exemplo, aqui no Ceará chega a ser 0,2% que a gente opera. No Brasil é 0,5%, certo? Nos Estados Unidos é 1%. Ou seja, ainda é o dobro daqui, né? Mas ainda realmente é muito pouco. A gente opera muito pouco, né? E falando da cirurgia bariátrica, Carol, quais são os desafios do nutricionista? O que é que tu acha da cirurgia? E aqui eu acho que desse tratamento é o que junta tudo, né? Tem os mecanismos hormonais, tem mecanismo restritivo, mas lembrando que é uma doença crônica e essa doença crônica muitas vezes consegue ser mais forte, inclusive, do que esses estímulos que a bariátrica proporciona. E por isso que é tão importante ter um nutricionista, né? Ter uma equipe que acompanha todo o processo até o final, né? Porque senão o paciente realmente pode ser que os estímulos para voltar ao peso não seja ganhe da bariátrica, vamos dizer assim, né? Vamos supor, o que é que eu falo muito para todo paciente que senta na minha frente? Normalmente o paciente de obesidade grau 2, grau 3, ele já chega determinado. Eu quero me operar, Nutri. Vamos lá.
né? Então, assim, a obesidade ela é uma doença crônica, né? Não existe um tratamento que vá curar a obesidade, existe o controle da obesidade. Então, assim, o paciente que se submete à cirurgia bariátrica, ele também acha que é um milagre. Aí cabe a nós, equipes, que vamos auxiliar, dizer que não é bem assim. Né, eu até brinco com meus pacientes, assim, se o primeiro ano, né, da lua de mel com a bariátrica, se ele quiser fazer tudo errado, né, o que o Nutri não orienta, no suplementar, ele vai ter o resultado, talvez não tão satisfatório como deveria ter, né, porque a cirurgia bariátrica é um tratamento muito eficaz, né, não a longo prazo, o que vai fazer você ter esse controle da obesidade? É o que você vai fazer depois da cirurgia, né? Como é que você vai aprender a comer? O que é que você vai fazer da sua vida? Qual o diferencial dele para um tratamento clínico, além dos hormônios que mexem, né, metabolicamente? É você ter consciência, ter um estímulo, porque assim, o obeso, ele perde 2 quilos, na comemoração ele ganha 4. Né? Então assim, como muitas pessoas acham, a cirurgia não é o caminho mais fácil, mas é um caminho que vale a pena. Vamos supor, a pessoa está perdendo peso, ela não vai se sentir mais à vontade de ir para uma academia? Vai, porque antes, quando ele estava mais gordinho, ele achava que todo mundo estava olhando ali para ele não consegue fazer, né? Então ele está vendo ali a balança, né? Então ele se estimula para a academia, onde entra o processo de aprender a comer, né? Eu digo para os pacientes, depois das evoluções, tudo, nenhum paciente meu é proibido a comer, porque as pessoas acham que o bariátrico não come, né? Mas o bari come, só que ele tem que estar preocupado com a qualidade, não com a quantidade. Né? Então, com a qualidade que tá comendo. Então, porque assim, não cabe, né? Não cabe. Isso. Só que aí, o paciente, ele tem que comer bem, porque assim, onde entra a suplementação, que a gente não quer deixar o paciente perder a qualidade de vida dele, né? Que isso é possível? Né? Hoje as equipes dos médicos que operam, inclusive o doutor Fernando, eles exigem a equipe assim, dele lá, que o paciente tem que fazer um acompanhamento nutricional, não é só comer o que cabe, né, o que entra, não, ele sabe o que precisa comer, né, ele sabe que tem que ter a suplementação para ele não ter a qualidade de vida. E isso, durante o primeiro ano, é de suma importância ele ter ele fazendo esse acompanhamento, essa amizade com a comida, ele sabendo o que pode, o que não deve comer, quais os dias que ele pode. Com isso, ele fazendo isso nesse primeiro ano, ele segura o peso dele a longo prazo, que é onde a nossa função, principalmente no primeiro ano, né, tornar esse primeiro ano mais leve, né, e ele aprendendo a comer. Eu tenho inúmeros pacientes, assim, que eu digo que eles são mais saudáveis do que eu, né, porque eles realmente mudaram o estilo de vida, né, comem melhor, comem de tudo, que as pessoas acham que não come. E a gente vê, né, eles, hoje a gente tem um grupo, né, dos nossos pacientes, a gente mostra lá paciente 5 horas da manhã saindo pra correr. Pra correr, né? Gente, nem eu consigo, a paciente vai, então assim, a gente também aprende com eles, né, e a obesidade é isso, gente, a mudança de vida alimentar. O que é fundamental, a equipe, é te ajudar esse processo mais leve, porque não é o caminho mais fácil, mas é um caminho que vale a pena, você vai colhendo os frutos, né, seja que você foi por qualidade de vida, né? Tem pacientes que já saem do centro cirúrgico sem tomar medicação da pressão, né? Então tem todo esse processo e a nossa missão é essa, ajudar sem o paciente perder a qualidade de vida. Tem algumas mágicas que parece que acontecem na cirurgia bariátrica no primeiro mês. Paciente com hipertenso que toma 2, 3 medicamentos, sai do centro cirúrgico. Já sai do centro cirúrgico sem tomar medicação, gente. Isso. Parece, é uma mágica assim que inclusive, eu não tô dizendo que tem que parar de tomar medicamento, certo? Eu tô dizendo que é incrível como a bariátrica tem outros efeitos, parece hormonais, que até não foi tanto descoberto, né, que a gente sabe tanto, que está em estudo, que faz o paciente, mesmo antes de emagrecer, já ter benefícios. Dando que a gente pega paciente de reganho, que fizer, por exemplo, bypass, e continua com os exames ok, alguns. Mesmo com a obesidade igual quando estava antes, mas ele ganhou pelo menos as doenças, né? As doenças, as comorbidades deixaram de existir, mesmo o paciente reganhando peso. Lembrando que esse reganho de peso, né, que é onde é um mistério que todo mundo fala, porque assim, a gente tem um medo, quem vai operar, você vai procurar o caminho mais fácil, você vai engordar tudo de novo, porque fulano... Gente, hoje em dia tá tudo moderno, tem muita atualização, né? As equipes estão muito atualizadas. Então, assim, antigamente as pessoas faziam cirurgia e achavam que era um milagre. E a gente sabe que não é um milagre. E hoje as equipes, elas querem e exigem que você faça seu acompanhamento nutricional. Então, o paciente, ele entende que ele só não vai comer o que cabe, ele come o que precisa.
né? Assim, eu não posso estar comendo isso. E isso vai, ao longo do tempo, fazendo ele ter essa reeducação alimentar, né? E hoje em dia, meus pacientes que seguem rigorosamente, eu digo assim, todo mundo diz assim, tem quem diga que eu fiz bariátrica, né? Por causa de uma suplementação, eles aprendem a comer. Então, assim, é todo um contexto. Então, assim, quando a gente fala, assim, o paciente do reganho, né? Porque todo mundo, né? Você vai ganhar tudo de novo. Gente, se vocês não mudarem, não aproveitarem ali aquele embalo da cirurgia que proporciona o paciente, como eu falei no começo, mesmo que ele faça tudo errado, perdeu o peso, ele vai ter o reganho sim, porque ele vai comer de péssima qualidade. O pouco espaço que cabe, ele não bota qualidade, ele bota só uma quantidade calórica. Então, isso a longo prazo existe o reganho. Por quê? Reforçando, a obesidade é uma doença crônica, não tem cura, existe o controle. E a cirurgia bariátrica, ela proporciona isso. Então é isso, quem segura o peso são as pessoas que realmente viram a chave, né? Se permitem que a gente ajude a fazer essa mudança de hábito e atividade física. Isso. Tem que entender, né, o processo. Apesar que a gente sabe que tem uns que não. Que não entende. Não quer, não vou mais obedecer, eu não vou mais para Nutri. Por quê? Porque eu tô emagrecendo. Porque a cirurgia proporciona isso. Eu tô emagrecendo, só que aí eu brinco com meus pacientes que é igual o boleto atrasado. Vai vir a conta. Aí chega o paciente e diz, eu acho que eu já tô engordando. Vamos lá. O que tá comendo? Tá comendo muita caloria, né? E tudo isso a gente vai fazendo acompanhamento. Aí tudo de volta, pedindo ajuda e às vezes dá certo, né? A gente ajudar o paciente a voltar a perder peso. Voltar pro eixo, né? Voltar pro caminho, né? Isso. Porque realmente o tratamento da obesidade é um tratamento crônico, né? A gente teve, nessa temporada, cara, um episódio com uma pediatra, né? Que a gente falou a Yuka, né? Um episódio muito bom. E a gente falou justamente sobre isso. A gente só trata a obesidade porque ela existe. O ideal é o quê? Não precisar fazer a cirurgia bariátrica. Exatamente. Se a gente tá fazendo a cirurgia, é porque tem um tratamento que mostra que é muito mais seguro o paciente operar do que permanecer ficar com aquela doença. E isso é verdade, certo? Existem alguns estudos que mostram, certo, que o risco cardiovascular do paciente que opera é 30% menor do que dos pacientes que não operam, certo? Que no geral, o paciente diminui a mortalidade em 16%. Então, essa história, o paciente troca uma doença pela outra, não é verdade. O paciente vai trocar uma doença que é a obesidade pelo um tratamento que merece cuidado e com isso ele vai ganhar qualidade de vida e vai ganhar anos de vida. Tem um estudo também, Carol, que mostra que o paciente que operam comparado com quem não opera e permanece obeso, vive de 8 a 10 anos a mais. Ou seja, é muito tempo, né? É muito tempo. E eu acho que é um dos motivos que vale também a gente ressaltar, como a gente falou que o plano não cobre, que eu acho que é um dos motivos que os planos estão cobrindo a cirurgia bariátrica, né? Se você entrar nos pré-requisitos, exatamente, que para eles, eu acho que eles gastam menos cuidando de uma cirurgia, né, autorizando a cirurgia, do que as comorbidades das doenças que a obesidade traz. Porque o que mata não é a obesidade, é as comorbidades que a obesidade traz. A obesidade está relacionada a mais de 230 doenças e complicações. Ou seja, é muita coisa, né? É muita coisa, é uma bombinha relógio, né, que a qualquer hora pode estourar. Para ter uma ideia, cara, hoje no Brasil, dos pacientes de 29 anos a 60, 50% que morrem, né, que morrem nessa idade, são por causa relacionada à obesidade. Já imagina, a metade das mortes acontece por causa da obesidade e como uma doença crônica, né? Então é uma coisa que merece ser tratado, né? É uma coisa que é saúde pública isso. E é uma epidemia, né? Então a gente merece realmente aqui, né, o Questão de Saúde, né, a gente, podcast, que além de tudo tem esse objetivo, né, de divulgar, de educar a população para ela entender qual o risco realmente que está acontecendo. Que o risco às vezes é maior da obesidade do que próprio de um centro cirúrgico, né? Isso, e os estudos mostram isso, entendeu? O risco, tem estudo que acompanhou pacientes que operaram e pacientes que não operaram e mostraram que, infelizmente, os pacientes que não operaram morrem mais, certo? Então, a cirurgia hoje, sem dúvida, é muito mais seguro do que o paciente permanecer com obesidade. E eu não tô falando isso sem
tem evidência científica, tem estudos na bariátrica de 40 anos, cara. Já imaginou um Muito estudo tempo, né? de 40 anos mostrando justamente Já isso? mostrando, há 40 anos não sabia que tanta obesidade, né? Um número tão alarmante como E não imaginava que isso aumentava tanto a qualidade de vida do paciente, que aumenta a expectativa de vida dele, né? Então a ideia é que operou, tem risco. Tem o risco inerente da cirurgia, porém o risco de permanecer com excesso de peso acaba sendo bem maior e já está documentado que ele realmente é maior. Então é uma ferramenta que é importante a gente usar. E eu sou suspeita, né? Porque eu sou apaixonada por essa ferramenta. Eu digo que eu atendo meus pacientes báricos, porque realmente eu amo atender, eu amo ajudar, né? E estou sempre pronta para ajudar. Né, para quem deixa a gente ajudar, né, doutor Fernando? Deixa a gente ajudar exatamente a poder comer de tudo, saber poder comer, suplementar, ter toda a qualidade de vida que é o que a gente quer proporcionar para as pessoas. Perfeito. Carol, uma pergunta que é muito comum a gente receber no consultório. Qual o melhor tratamento para mim? Como é que a gente consegue, da parte nutricional, identificar qual é o melhor tratamento para o paciente, aquele que não chega já com a indicação de clara. Cirurgia, né? Assim, pronta, né? Na verdade, é isso que eu dizer, eu sempre estudo, eu olho muito o paciente num todo, né? O paciente que chega para mim com obesidade grau 2, o paciente grau 3, ele já tomou todas as medicações, então sempre eu olho muito o paciente, até mesmo como é que tá o emocional dele, né? Porque normalmente o paciente, ele já chega, o paciente obeso, ele já tentou de tudo, né? Porque muitas vezes deixa chegar a uma obesidade grau 3 para pensar numa solução, né? Às vezes, por quê? Porque ele acha que as pessoas fora, eu gosto muito de julgar, porque quem não entende o que é obesidade, a pessoa não é obesa porque é só fechar a boca e ela vai conseguir, não é bem assim. Né? São vários fatores, então assim, a gente vai olhando o paciente no todo. Né? Um paciente que já tentou de tudo, né? Assim, a dieta ele consegue seguir, mas ele não consegue ir para a academia, ele não consegue. Então eu sempre individualizo muito o paciente, qual a necessidade e o que ele está pronto e disposto a passar. Eu explico todos os pós e os contras de todos os procedimentos. E é importante oferecer, né? Porque a doença, né? A obesidade, certo? De forma nenhuma tem pensamento gordofóbico, porque a gente não tá falando da pessoa obesa, a gente tá falando da doença, né? Da doença, exatamente. Que a gente trata a doença, né? A doença é multifatorial, né? Então tem fatores genéticos, biológicos, sociais, ambientais, certo? Psicológico envolvido nisso. Então é uma doença realmente muito difícil de tratar. E como é difícil de tratar, merece várias possibilidades de tratamento. Várias possibilidades. E às vezes o paciente está tão cansado que ele mesmo desiste. Isso. Por quê? Porque ele se acha que é fracassado. Ele acha que a culpa é dele por não conseguir seguir aquela dieta, não conseguir fechar a boca. É a história da força de vontade, né? E eu sempre brinco com meus pacientes. Os meus gordinhos, né, que eu falo assim, de mim também, porque eu sou bariátrica, né? A gente tem mais força de vontade do que tudo. Eu ia pra academia às 5h30 da manhã, 8h30 da manhã. Hoje eu não vou 2 vezes por dia, né? Porque eu sonhava em ser magra. Então, assim, eu tinha minha força de vontade, só que não conseguia. Né? Eu até brincava com o meu personal na época, eu dizia assim, o pessoal dizia assim, essa gordinha deve morrer de comer. Porque a bichinha malha tanto, porque eu ia 2 vezes pra academia. Né? Então, assim, não é falta de força de vontade. Pelo contrário, eu acho que a gente tem muito mais força de vontade. Só que como não vem o retorno, cansa, né? Quando a gente vai e não vem o retorno. Eu brinco que a gente perde 2 quilos, na comemoração ganha 4, né? E é diferente para cada pessoa, né? Tem que entender isso. Cada pessoa tem sua dificuldade. E como tem pessoas também que conseguem sem a cirurgia e tá tudo certo. Isso. É tudo muito realmente individualizado, gente. Não existe uma receita de bolo. A gente trata o paciente, porque normalmente o paciente... É tipo, algumas vezes a gente manda o paciente pro endócrino, o endócrino diz, não vou indicar a cirurgia porque você nunca fez tratamento. Eu acho muito difícil um paciente com 30 anos nunca ter feito um tratamento para... Um paciente obesidade grau 2, ele já fez de tudo. Já passou por 10 nutricionistas, porque acha que vai passar aquela dieta milagrosa. Isso, ele vai conseguir cumprir.
E ele não consegue cumprir justamente por causa de fatores biológicos, entendeu? A Isso. genética não permite que ele cumpra isso. Então, medir força de vontade não tem como medir. Tem paciente que cumpre o plano alimentar, tem o esforço excelente, mas será que ele não tem uma predisposição para isso? Para ele é um pouco mais fácil cumprir esse plano alimentar? Isso. E enquanto que um paciente com obesidade tem toda uma carga genética que dificulta, né? Uma carga genética hormonal, fisiológica que dificulta. Mesmo comendo pouco, ele não mesmo consegue comendo pouco, não vai conseguir perder peso ou não consegue comer sustentar. pouco. E não consegue comer pouco, né? Porque tem um estímulo hormonal, fisiológico muito grande. Não é isso, E Carol? emocional, exatamente. E emocional. Então, sempre a gente individualiza mesmo a necessidade de cada paciente. E tem um paciente que chega, que a gente já tentou de tudo, e ele já chega decidido, né? Pelo amor de Deus, me ajude, eu preciso fazer essa cirurgia porque eu tenho uma pessoa que emagreceu e eu quero, né? E a gente tá ali apta, né? Se o paciente entra no pré-requisito que precisa, eu super indico mesmo, né? Mas sempre deixando o paciente bem consciente que ele tem que fazer todo o acompanhamento com a equipe, né? Do nutricionista, do cirurgião, das vitaminas, da suplementação, do psicólogo, né? Da fono que ele precisa aprender a mastigar, exatamente para ele não perder a qualidade de vida, que é exatamente a minha preocupação do paciente essa. Isso, que a gente quer que ganhe saúde e qualidade de vida, né? Que tem que ser... Na verdade, eu acho que é difícil a gente pensar em saúde sem qualidade de vida, sem qualidade de vida. Então a gente quer que o paciente anda junto. Não faz sentido aí ser mais saudável, deixar de tomar o remédio da pressão e ser uma pessoa que sofre por cumprir algum plano alimentar, né? Depois da... Ou então, que não toma as vitaminas. Isso. E não tem coragem de levantar nem para ir pra academia, cansada, né? Que vai comer e se sente um entalo. Por quê? Porque não aprendeu a mastigar, né? Que olha pra comida, não sente fome, mas precisa, né? A compulsão. Então, entra vários profissionais que estão ali para se tornar o processo mais leve, mas que precisa todo um preço a pagar de todo mundo junto. Isso. Perfeito, Carol. Eu acho que é um dos episódios mais densos que a gente fez, né? Porque realmente a gente conseguiu resumir aqui todo o processo. Todo o processo, né? Lógico que não, aqui merece 50 episódios falando sobre esse assunto, né? É verdade. Mas eu acho que foi muito bom, porque a gente conseguiu dar um geral de como é cada tipo de tratamento, né? E quem tiver mais dúvidas, gente, procurem a gente, né? E que a gente está apta a orientar. Tô perdida, não sei por onde eu começo. Porque, né, como eu falei, as pessoas fora gostam muito de julgar. Mas todo mundo vai julgar. Vai julgar se você está acima do peso, vai julgar se está magra, sempre vai julgar. Então você tem que pensar em você, o melhor para você. E nós estamos aptas a estar ali para te ajudar e sempre pensar no melhor plano para você. Perfeito. E Carol, como é que a gente acha nas redes sociais? Meu Instagram é Carol Severo Nutri, _, né? E lá manda um direct, lá tem um telefone para marcação de consulta. Se quiser só tirar dúvida, né? Eu explico como é o acompanhamento, como eu faço esse acompanhamento nutricional, que é diferente do paciente de um emagrecimento, de uma hipertrofia diferente. Eu dou essa atenção diferenciada para os pacientes que precisam desse acompanhamento para o controle da obesidade. E é diferenciado também porque tu viveu, né, o processo, né? A gente nem falou nisso, né? Então, assim, eu atendo... Tem um episódio, inclusive, né, que a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Ele e a Viviane Galvão, que a gente fez na temporada Natal. Que já se operaram. Eu acho que vale muito a pena assistir. Né? Que hoje a qualidade de vida, como eu falei, eu sou apaixonada pelo processo da cirurgia bariátrica. Eu sou outra pessoa. E meu resultado, assim, meu estilo de vida... A pessoa que eu me tornei depois da cirurgia bariátrica trouxeram muitas pessoas até próximas a mim, amigos da família, que se submeteram à cirurgia pela qualidade de vida, pela pessoa que eu me tornei. Então, atendo eles, assim, com todo o amor e carinho, porque realmente eu amo o que eu faço, porque eu senti na pele. E sou apaixonada pelo resultado. Perfeito, Carol. Muito obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite, estou às ordens. Perfeito, Carol. Pessoal, aproveitando, né, pra quem ainda não me segue, né, no Instagram, meu Instagram é @FernandoKennedyPC Bariátrica, certo? O Instagram do Questão de Saúde é uma questão de saúde 1,
E muito importante se inscrever no canal do YouTube que é uma questão de saúde também. Importante comentar o episódio, né? Importante você enviar para pessoas que talvez tenham interesse nesse assunto, que a gente consegue divulgar, né? Como eu falei, aqui é um objetivo de educação e saúde, né? E eu acho que só a gente educando mais a população que vai entender e vai aumentar a qualidade de vida, né? E aumentar e possibilitar novos tipos de tratamentos, né? Aproveitar também para agradecer, certo, aos nossos apoiadores, né? A quem apoia essa temporada é a Panther, a ITMF e a farmácia de manipulação Farmaforma. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio.